Você terminou um relacionamento recente ou até mesmo há alguns meses e tá difícil para superar? No vídeo de hoje eu vou falar sobre formas de você seguir em frente com esse término, né? Porque quando a gente passa por um término de relacionamento, é um período tão difícil, a gente fica tão fragilizada. E aí não existe um tempo, um prazo, né? Então, em uma semana você vai estar bem, em um mês. Não tem tempo para isso, gente. E isso é muito de cada um, é muito particular. Então, às vezes, você que está aí me assistindo vai ter um desenvolvimento mais rápido, você vai conseguir superar esse ex mais rápido. E às vezes vai ter uma outra pessoa que vai ter mais dificuldade para lidar com isso. Mas hoje eu vou deixar aqui nesse vídeo formas para que você consiga tocar a sua vida para frente. Você tem a sensação que a sua vida está paralisada, que você só fica pensando naquela pessoa? Se você respondeu que sim, hoje eu vou deixar aqui algumas formas. O primeiro ponto, que é importantíssimo da gente falar, é sobre o acolhimento. Muitas pessoas não se acolhem quando terminam aí um relacionamento. Tem dificuldade para se acolher e para sentir esse momento. Porque qual é o movimento que a gente faz quando a gente passa por um término, né? Normalmente, a gente não quer aceitar, a gente não quer acreditar, a gente não quer entender que aquilo aconteceu conosco. A gente rejeita aquilo. Não, não é possível, eu tenho que tentar. E às vezes você vai atrás, você liga, você manda mensagem. Nesse momento é hora de você se acolher. Acolher as suas dores, acolher os seus pensamentos, refletir o porquê que esse relacionamento não deu certo, quais foram os motivos. O outro vai ter motivo, você vai ter motivo também. Mas para um pouquinho e pensa e reflita sobre quais foram esses motivos que fizeram você chegar a esse término. Acolha as tuas dores, acolha os seus sentimentos, tá bom? Isso é uma questão aí fundamental para que você comece a lidar com isso de uma maneira melhor e que você consiga seguir em frente também. Porque a gente sabe o quanto é difícil ficar ali remoendo, tentando encontrar justificativa. Então, se acolha. O acolhimento é fundamental para que você consiga superar o fim desse relacionamento. E o principal, que eu vou falar muito aqui nesse vídeo, tocar sua vida para frente. Então, o primeiro ponto aí é se acolher, trabalhar o teu acolhimento. O segundo ponto é procurar apoio aí das pessoas mais próximas, né? O que eu falo quando é procurar apoio? Então, você ir conversar com uma amiga, com um parente, com alguém, gente, que você aí vai se sentir bem. Pelo amor de Deus, não vai conversar com pessoas também que vai te deixar mais para baixo ou que vai ficar te falando do ex. Não é momento para isso, tá? Então, lembra que você quer seguir em frente, que você quer encarar esse término com mais maturidade possível, independente de qual foi o motivo. A gente está falando da sua superação. A gente está falando de como você vai lidar com isso. Então, por favor, se resguarde e procure pessoas que você sabe que te quer bem. Pessoas que vão te acolher também. Então, lá atrás eu falei do seu acolhimento e agora é o acolhimento do outro, a empatia do outro. Então, busque por pessoas que vão te acolher, tá bom? Então, não aquela pessoa que vai ficar falando, olha, mas você estava errada, mas o seu ex está fazendo isso. Tem aquela amiga, né, que vai te mostrar foto, olha o que ele está fazendo. Não é hora de você se conectar com isso, tá bom? Então, seja seletiva também com as pessoas que você vai procurar apoio, tá? Então, fique com pessoas próximas, esteja com pessoas que vão te colocar para cima, pessoas de um humor bacana, que é importante também. Se você se associar nesse momento com aquela pessoa que também tá para baixo, com aquela pessoa que tá ruim, então como é que você vai fazer para tocar ali o barco para frente? Então, procure pessoas com humor ok, que vão te acolher, que vai te distrair da situação que você está passando, tá? É o momento de estar com a tua rede de apoio. Então, pensa aí, quem são essas pessoas importantes para você e que vão te acolher nesse momento? Esse aí é um ponto importantíssimo e que, gente, faz toda a diferença, tá? No momento que a gente está passando por um término que é tão doloroso, que a gente tem várias crenças, né? Parece que aquela dor não vai passar. Eu já passei por términos que foram muito complicados, no sentido de doloroso mesmo, e eu sei como é lidar com isso.
É difícil, a gente chora, a gente sofre, parece que o mundo acabou. Mas é o momento de você tentar se restabelecer. Entender, então, se acolher, procurar pessoas próximas, para que você consiga passar por esse momento, que é um momento, gente. Você não vai ficar nesse sofrimento a tua vida toda. Isso passa. Passa porque a gente vai entendendo quais foram as circunstâncias e a gente vai aprendendo a tocar a vida para frente, a seguir em frente, a fazer novas escolhas também, que isso é importantíssimo, tá bom? O próximo ponto aqui que é legal a gente falar é não ter medo de buscar ajuda profissional. Esse ponto aqui é para aquelas pessoas que às vezes estão com mais dificuldade, que tem pensamentos ali persecutórios, então só pensa na pessoa o dia todo, às vezes não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo comer, está numa situação ali muito mal, muito ruim, e aí você vai precisar buscar ajuda. Não se prenda aí a esses preconceitos, né? O profissional vai estar lá, seja um psicólogo, seja um terapeuta, mas eles estarão lá para te acolher, para te orientar e para fazer com que você veja a situação que você está passando de um novo olhar. Eu sempre costumo falar que a gente dá a luz, a gente direciona, não sugestiona, mas a gente faz ali com que o paciente perceba que diante daquele acontecimento ele tem possibilidades de reagir, possibilidades de tomar novas decisões e de ressignificar. Então, se tá difícil para você, se você percebeu que após esse término, a sua vida, ela estagnou, ela paralisou e que você sozinha e nem com a sua rede de apoio você vai conseguir tocar a vida para frente, busque ajuda profissional. Será importantíssimo esse passo. E aí, nessa ajuda profissional, vocês vão trabalhar questões importantes aí, questões do seu desenvolvimento, como que culminou nesse fim desse relacionamento, o que aconteceu, como você chegou até esse relacionamento. Eu costumo também falar com as minhas pacientes, né? Mesmo que elas não estejam passando aí por um término, mas entender como que você era antes de conhecer essa pessoa, como que você está agora. É importante a gente fazer essa reflexão, entender o que aconteceu nesse percurso, quais foram as escolhas que eu fui fazendo ao longo desse tempo. Então, a ajuda profissional ela vai te ajudar desta forma. E é muito interessante, se você tiver oportunidade, faça terapia, porque a sua vida ela vai ganhar mais significado e você vai começar a entender muito melhor por que você toma determinadas atitudes, por que algumas coisas acontecem com você. Então, não tenha medo de buscar ajuda profissional. Pense no seu bem-estar, pense no seu desenvolvimento, tá bom? Esse é um momento, gente, término de relacionamento é o momento que a gente mais precisa pensar em nós. Eu sempre bato aqui nessa tecla de que a gente precisa pensar em nós, mas quando a gente está passando por um término, você vai precisar pensar em você, que você já está fragilizada. Às vezes aconteceu algo muito ruim aí para acontecer esse término, então você pode ter passado por uma traição, por uma rejeição, um abandono, e aí você já está fragilizada. Então, pense em você nesse momento, pense no seu bem-estar. E às vezes a gente vai ter aqueles pensamentos, né? Não, mas o meu bem-estar é voltando com essa pessoa. Calma, pense em você, pense em se restabelecer. O foco aqui é que você consiga seguir em frente, se reerguer, sabe? Porque com o término a gente dá uma caída, a gente fica sem forças e aí você precisa se reerguer. Então esse ponto de buscar ajuda profissional vai te ajudar e muito para que você consiga aí superar esse término. O próximo ponto que é importantíssimo, gente, eu falo que esse ponto aqui é fundamental, é que você não fique stalkeando o seu ex, tá? E muitas pessoas fazem isso, então querem saber o que o ex está fazendo, fica ali nas redes sociais. Muitas pessoas ainda mantêm o contato, né? Então, fica mandando mensagem, fica olhando os stories, fica comentando coisas. Isso, gente, causa uma dor tremenda para você. Então, você já tá fragilizada, você já está se sentindo ali, né? Às vezes abandonada, rejeitada. Pra que você vai ficar buscando notícia dessa criatura? Me responda com sinceridade. Então, nesse momento, não é hora de ficar stalkeando.
Não é momento de você ficar querendo saber, porque aquilo que você busca, às vezes você pode encontrar uma coisa que você não vai precisar ver nesse momento. Você está se reerguendo, lembra? Você está se restabelecendo. E a prioridade aqui é você. Então, por favor, por tudo que você acredita aí de mais sagrado, não fique stalkeando o ex. Aqui também eu vou incrementar uma questão importantíssima, que é, nesse momento também, cuidado com as pessoas que você vai se associar, tá? Então, mas Laís, eu sou muito apegada com a família dele, eu sou muito apegada com os amigos dele. Tá, a família dele é dele, os amigos dele são dele, né? Tá? Então, precisa fazer aí essa separação. Esse é o momento de você se preservar. Não tô falando para você cortar contato 100% aí com essas pessoas, mas após o término, você vai precisar se preservar. Você vai precisar cuidar de você. E às vezes ficar com essas pessoas. Então aí você vai sair, você sai com os amigos do cara, você fica mandando mensagem para ex-sogra, você fica querendo saber que horas que ele chegou, que horas que ele saiu. Não é o momento para isso. É o momento dessa luz voltar para você. E não colocar ali toda a energia em saber o que a outra pessoa está fazendo, tá? Então vamos combinar isso. É o momento de restabelecer, é o momento de você pensar em você, tá bom? Houveram motivos para que esse relacionamento terminasse, e aí nesse momento você vai precisar pensar sobre isso também, tá? Então cuidado com as pessoas também que você vai continuar mantendo contato. Aí aqui também acrescento que às vezes vai ter alguns amigos que vão te deixar mais mal do que bem. Então, como eu comentei lá atrás, vai querer mostrar foto, vai querer dar print de conversas. Gente, se preservem. Esse ponto aqui é muito importante. Se preserve. Você se preservando, você está cuidando de você. Você se preservando, você está cuidando da sua saúde mental. Então, o foco aqui tem que ser você, não tem que ser o outro. Então, cuide disso, tá? Observe aí que tipo de fonte que você está se nutrindo, que tipo de pessoas que você está mantendo ao seu lado. E para de ficar stalkeando, para de ficar vendo foto, para de ir lá no perfil da menina que ele tá seguindo, que ele comentou na foto. Agora é hora de você cuidar de você, tá bom? Então esse é um ponto também importantíssimo para que você consiga seguir em frente e superar aí esse relacionamento, tá bom? Eu tenho um outro ponto aqui importante para falar com vocês, que é sobre experimentar coisas novas. Então vamos voltar esse olhar para você, né? Porque certamente você tá ali com o olhar no outro, você tá observando então o que o outro tá fazendo. Agora é hora de dar foco para você. Então, experimentar coisas novas, conhecer um lugar que você não conhece, conhecer uma comida diferente, fazer uma atividade física, cuidar de você será importantíssimo nesse momento. Então, esse é o momento para você experimentar coisas novas, cuidar de você. Caramba, você tem uma vida também. Relembre isso. Relembre e lembre se você tem uma vida, tá? Então você precisa cuidar dos seus interesses também. E você se autorize a viver coisas novas. Se autorize a conhecer coisas novas. Tem um tanto de coisa aí que a gente pode fazer. E aí cada um vai fazer coisas que fizerem sentido para si. Então, quem gosta muito de uma atividade, vai fazer uma atividade diferente, vai fazer uma viagem diferente. Quem gosta muito ali de café, livrarias, vai numa diferente, vai experimentar coisas novas, sabores novos, tá? Porque esse é o momento de você ir construindo conexões com você mesma, tá? Então, vai ser importantíssimo para que você se permita a vivenciar o novo. E aí, eu já emendo aqui com um ponto que também é fundamental, que além de você experimentar coisas novas e se autorizar a viver o novo, você também vai precisar nesse momento, para que você consiga seguir em frente, resgatar a tua identidade. Então, além do novo, resgatar quem você era antes desse relacionamento. Talvez não faça tanto sentido, porque às vezes a gente muda muito durante um relacionamento e aquele gosto que eu tinha antes de conhecer o parceiro, talvez eu não tenha da mesma forma. Mas é bom relembrar quem era você antes de entrar nesse relacionamento. O que você gostava de fazer? Quais lugares você gostava de frequentar? Né? O que era ideal para você naquele momento? Antes de conhecer esse parceiro, você tinha uma vida também. Como era essa vida? Como você cuidava dessa vida antes? E aí resgatar coisas também para que você consiga se ver como indivíduo agora.
Porque o desafio do término é esse, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Então, imagina que tem duas pessoas aqui. A gente começa a namorar, e aí, se eu não manter a minha individualidade, fica isso aqui. E aí, quando tem o término, parece que vai coisas minhas com ele, coisas dele comigo. E aí, a gente vai perdendo um pouco da nossa individualidade, das nossas competências, parece que a gente deixa de nos reconhecer, né? E aí, o momento do pós-término é para você trabalhar o seu autoconhecimento, você se reconectar com as coisas que eram importantes para você, tá bom? Então, além de fazer as coisas novas, se reconecte com as coisas que você gostava de fazer lá atrás, tá bom? Então, seguindo aí todas essas dicas, essas orientações que eu passei aqui no vídeo de hoje, com certeza a probabilidade de você seguir em frente aí vai ser muito grande. E nesse caminhar aí, nesse seguir em frente, você vai conhecendo tanta coisa diferente. Você vai entendendo também que você tem força, que você consegue lidar também com essas adversidades. E eu sempre falo, gente, quem não quer estar com a gente, é melhor que vá embora mesmo. Se for para a pessoa permanecer com dúvidas, permanecer maltratando a gente, permanecer dizendo o tempo todo que não gostaria de estar nessa relação, que ela vá embora mesmo, que ela me libere também, que eu me libere, para viver uma coisa diferente, um relacionamento à altura do que eu preciso e do que eu mereço. Às vezes a gente permanece em relacionamentos que já não tem mais sentido por medo de ficar sozinha, por acreditar que não vai encontrar um outro parceiro. Às vezes a gente nem tá feliz naquela relação, mas o medo, ele te paralisa, ele te prende e faz você acreditar que não existe outra possibilidade a não ser esse relacionamento que você tem, e aí que por alguma consequência esse relacionamento acabou de terminar. Então, libere o outro para ir embora também. Se ele não quer estar com você, libere e se autorize a viver coisas diferentes. Eu sempre digo aqui que a gente tá nessa vida não é para sofrer, gente. Não é para ficar mais chorando do que sorrindo, não é para ficar mal, não é para achar que a nossa vida não tem significado. Não, a gente pode encontrar significados diferentes. A gente pode reconstruir e se reerguer em qualquer altura da nossa vida, tá bom? Então, você que tá passando aí por um término difícil, agora é o momento de dar aquela chacoalhada para que as coisas desnecessárias caiam e que você se autorize e se permita vivenciar aí coisas novas, coisas diferentes, que você siga em frente, reerga aí, ó, sua cabeça, sua postura, toma ali um ar, respira e volta a seguir a sua vida, que por sinal é uma vida muito bela, é uma vida que também pode ser interessante. E aí, cuida de você, tá? Então é esse que é o meu desejo para o vídeo de hoje, que você se cuide, que você se priorize e que você tenha aí uma vida com muita abundância, com muita felicidade